Tá. Então é o seguinte, protocolo acelerado é uma coisa bastante, eu não vou dizer complexa, mas bastante complicada de se aplicar. Tá? E por que que isso acontece? Existem muitos riscos envolvidos. Mais do que saber o que está fazendo do ponto de vista fisiológico, do que entender como a coisa está funcionando, entender como a coisa vai rodar, é você entender que você está assumindo um risco. E tudo que você está fazendo, que é uma coisa acelerada, é um risco. Tá? Requer experiência para você tentar minimizar esses riscos e requer principalmente consciência de saber até onde vale a pena correr o risco para as coisas. Tá? Dá para fazer com todo mundo? Não. Tá? O pessoal costuma fazer com o atleta e costuma dar certo? Até costuma, porque o corpo do atleta responde de uma forma diferente. E quando você vai fazer com o atleta, por exemplo, e a grande vantagem de se fazer com um atleta ou alguém que esteja fazendo, que pratique alguma coisa, que esteja sendo reabilitado para uma prática esportiva, é você justamente focar o esquema do protocolo em cima do que ele tá treinando, do esporte dele. Tá? E como é que você faz isso? Vamos supor que ele é um corredor que operou o tornozelo. Você consegue fazer coisas que são de corredor para que ele já tem a memória muscular para fazer, tá? E aí você consegue devagar ir fazendo e de uma forma um pouco mais rápida. Se o cara é um atleta de tênis, você botar ele na quadra de tênis o mais rápido possível, colocar, mesmo que ele esteja indo de muleta para a quadra de tênis, mas você colocar ele na quadra de tênis fazendo alguma coisa dentro do ambiente de memória muscular dele, é uma forma muito eficiente de se conseguir fazer um protocolo acelerado. Funciona todas as vezes? Vai depender muito de como o paciente responde. Ele vai fazer um negócio, uma cirurgia no tornozelo, e você vai de repente botar ele em pé e o pé vai inchar? Não vai dar certo. Tá? E além disso, a gente precisa tomar cuidado para algumas coisas mais específicas. Então, por exemplo, é uma fratura. Se for uma fratura, um protocolo acelerado que nem tem a ver com esporte. É uma fratura e é um senhorzinho, um idoso. Tá? Quanto mais tempo esse idoso ficar imobilizado, pior vai ser para ele. Então, o custo-benefício de um protocolo acelerado é bom, especialmente se ele for um senhorzinho, um idoso, uma senhora que é ativo e vai deixar de ser por causa de uma fratura de fêmur, por exemplo. Tá? Então, quanto mais rápido a gente consegue colocar esse paciente em pé, melhor. Então, a decisão, tanto de técnica cirúrgica, por exemplo, quanto de tipo de reabilitação que você vai fazer, tem que estar em conjunto. Porque dependendo da técnica cirúrgica que vai ser aplicada, você consegue fazer um protocolo acelerado e dependendo, não. Então, um exemplo besta, uma fratura de fêmur ou de tíbia. Se você coloca uma haste intramedular, opta por uma haste intramedular, você vai conseguir colocar carga muito mais rápido do que se fosse uma placa e parafuso, por exemplo, que demoraria muito mais. Tá? E aí, assim, placa e parafuso, o cara vai ficar 3 meses, chega a ficar até 3 meses sem pôr carga, dependendo do tipo de fratura. Tá? Sendo que com uma haste intramedular, com 2 dias você está pondo ele em pé. Tá? Então, a sincronia entre o cara que vai reabilitar e o cara que vai colocar a placa ou a haste, ou seja o que for lá, também é importante. Tá? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de articulação de cotovelo, por exemplo, algumas articulações, como o cotovelo, elas são muito danadas para criar aderência. Tá? E aí você perder mobilidade de cotovelo é uma coisa extremamente rápida se você vacilar. Então, qualquer tipo de cirurgia de cotovelo que você tenha, quanto mais rápido você interfere, menos dano você tem. E aí o protocolo acelerado passa a ter um outro benefício, que não é o benefício de você reabilitar rápido, mas é o benefício de você não deixar ficar ruim. Então, se você não deixa ficar ruim, você consegue cumprir a reabilitação mais rápido. Porque você não vai ficar perdendo, às vezes, 1, 2, 3, 6 meses para conseguir fazer a mobilidade voltar para o lugar. E aí, quando você consegue fazer a mobilidade voltar para o lugar, o músculo já era, a propriocepção já era, função muscular já era, memória muscular já era. Tá? Então, é de extrema importância que a gente entenda que o protocolo acelerado ele tem várias vertentes. A principal é você entender
e saber correr o risco de uma forma segura, para você não se complicar e não deixar ninguém bravo com você, tá? E você entender qual é o objetivo daquilo. Se você quer evitar um problema ou se você quer devolver a pessoa rápido para a atividade dela. E aí, nessa última vertente, a atividade dela pode ser ir jogar a final da Copa do Mundo amanhã, entendeu? Ou simplesmente não ter crises de imobilismo que vão fazer essa pessoa morrer no primeiro ano, como acontece com mais de 80% do idoso que quebra o fêmur, tá? E isso é uma estatística real, tá? Não é uma coisa difícil de fazer, também não é uma coisa simples de fazer, você precisa saber o que está fazendo, saber estudar aquilo, saber que trabalhar em conjunto com um ortopedista, por exemplo, no caso de uma reabilitação de um atleta, é extremamente importante, tá? E aí eu vou contar o meu último caso que eu tive para vocês. Era uma atleta, ginástica, artística, ela fraturou rádio una. Tá? Nessa fratura, ela tinha um intervalo de 3, 4 meses para estar competindo, porque ela ia ter uma competição de ranking, e essa competição de ranking ela tinha que participar, porque se ela não participasse, ela ia perder a janela é uma janela de promoção, não é promoção, esqueci a palavra agora, mas ela não ia conseguir passar para o próximo nível se ela não participasse dessa competição. E aí a gente fez uma reabilitação acelerada, correndo um baita risco, com todo mundo avisado e entendendo o que ia acontecer, mas assim, eu só não dormia com o ortopedista dela, entendeu? De resto, era de manhã e tarde de noite falando com ele. E a gente fazia cuidado, e puta, você acha que dá, e vamos lá, e tipo, bate-me hop, os caras os dois juntos fazendo, trabalhando juntos. E esse tipo de trabalho tem que ser assim em conjunto. Essa menina conseguiu uma reabilitação adequada, a gente conseguiu fazer ela se recuperar, e ela pegou um quinto no geral do brasileiro. Muito melhor até do que se fosse não tivesse acontecido nada. Tá? Ela foi muito, muito, muito bem numa reabilitação, porque a gente reabilitou no ginásio. Toda a reabilitação dela foi feita dentro do ginásio. Tudo que foi feito para ela foi feito baseado no esporte dela. Tá? E quanto mais especificidade você coloca na reabilitação, mais rápido você consegue reabilitar. Por quê? Porque a memória muscular de tudo que você está fazendo, memória muscular para ganho de força, para ganho de propriocepção, para não deixar perder fibra fásica, para você conseguir ter se aproveitar de tudo aquilo para a reabilitação, tá? Faz com que você consiga uma reabilitação um pouco mais rápida. Beleza? Raoni, pergunta. Foi aquela menina que eu fui lá no ginásio, né? Um dia que eu fui conversar com você sobre o TCC, né? Você então, conheceu, verdade. que ela conseguiu, porque você estava... legal que tenha conseguido, porque quando eu fui lá, acho que você estava começando a reabilitar ela. Eu né? não lembro faz, mas esse negócio de protocolo acelerado, tipo assim, ajuda até uma pessoa que pode precisa voltar ao trabalho. Lembra o caso do meu padrinho, que o médico falou que era placa parafuso e era haste intramedular. E aí, agora tá andando sozinho, mas assim, agora ele tá andando sozinho e tá andando, tipo, ainda ele tá mancando um pouquinho, porque precisa um pouco de propriocepção, sabe? Porque quando ele fica de uma perna só, aí ainda dá aquela pedinha, ainda o equilíbrio um pouco ruim. Mas por causa de um mês, ele perdeu muitos dos meses, né, na reabilitação. Mas como que a gente sabe, o paciente que a gente pode começar a tentar um protocolo acelerado ou não? Porque é difícil, né? Eu descobri que é difícil. Então, eu vou te falar assim, todos os pacientes que eu reabilito em protocolo acelerado. Tá? Por quê? Quanto mais rápido eu devolver esse paciente para a vida dele, melhor é para ele. E mais feliz ele vai ficar comigo. E, em contrapartida, mais amigos dele ele vai mandar vir tratar comigo. Porque eu não fico enrolando ele. Eu resolvo o problema dele e linha. Tá? Então, só que como é que você faz isso? Da mesma forma, acontece comigo de pacientes, por exemplo, que me procuram, às vezes, 2 meses depois que operou. Então, por exemplo, eu estou com uma paciente agora que caiu na minha mão quase 3 meses depois da cirurgia.
Quer dizer, eu estou demorando uma coisa que eu faria em uma semana, eu vou demorar 2 meses para fazer, que é uma fratura de cotovelo que eu preciso reabilitar. E, tipo, é agora que a coisa está começando a andar. Porque teve dor, teve retração, teve um monte de problema de aderência. A gente tinha pensado em operar de novo, para eu reabilitar logo depois, né? E agora eu estou pensando em segurar a cirurgia dela, que agora começou a evoluir. Então, é assim, não sou eu que escolho o paciente de protocolo acelerado. É o paciente que me escolhe como protocolo acelerado. Entendeu? Então, se ele entende que isso vai funcionar, melhor. Falando de pessoas de idade, hoje, a maioria das pessoas que me procuram hoje já me procuram antes de operar. Então, ela faz um pré-operatório já. Então, que é uma outra coisa legal para você recuperar a reabilitação depois. Então, se você fizer 4 semanas de pré-operatório, reduz em 6 meses o pós-operatório. Entendeu? É uma coisa assim, vamos supor que você ia fazer uma reabilitação de 6 meses de uma prótese, alguma coisa assim, você consegue reduzir para 2, porque você fez um de pré. Entendeu? Você corrigiu tudo e fez um de pré. Então muito bom. Você usa o quê? Fortalecimento? Músculos adjacentes para Nossa, tá. Caiu? É que eu não tava entendendo, só tava, tipo, chiando e não tava entendendo, mas pode falar. Assim, vamos supor, o paciente vem para mim num pré-operatório. Então, de prótese de quadril, por exemplo. Então, eu já vejo que ele está com glúteo ruim, eu já vejo que ele está com quadríceps ruim, eu já vejo que ele está com, sei lá, postura ruim. Então, eu corrijo tudo isso, que vai me dar trabalho para corrigir depois, eu corrijo antes. Então, se ele já não tem esses probleminhas que não é para ter, um paciente ideal não teria, se ele já não tem, só de não ter esses problemas, eu já consigo ganhar tempo lá atrás. E, por exemplo, você tem que pensar que assim, vai ter músculos que você não vai conseguir mexer logo de cara. Então, se eu consigo corrigir agora, antes, ele já vem com força, a primeira semana, os primeiros 15 dias que ele vai estar com os pontos, que ele vai estar com a hemoglobina baixa, ou coisas assim, eu não perco esse tempo, entendeu? Eu não preciso tentar recuperar, eu não perco esse tempo, então a reabilitação é muito mais rápida. Desculpa, eu apertei aqui, eu não estava vendo mais nada. E assim, esse negócio de botar o paciente para voltar à atividade dele, a minha última paciente particular de home, é engraçado falar isso, entre aspas, mas ela faleceu por causa que ela ficou triste, porque ela não estava conseguindo voltar a andar. Porque falaram que ela ia voltar, ela caiu, aí ela teve pequenos fragmentos, fratura no quadril. E aí falaram que ela ia voltar a andar em um mês. Só que aí, o que acontece? Fizeram uma terapia que foi, tipo, mais tranquila do que acho que ela precisava, do que ela queria, entendeu? E era uma senhora, tipo, tinha 70 anos, mas ela viajava ao exterior de dia, era super independente, morava sozinha, só que você tirou tudo isso dela, colocou cuidador, colocou, entendeu? Então, assim, para ela, aquilo foi como dando um desgosto. Aí ela acabou por esse motivo. Muito mais do que a forma que foi levar a outra, sabe? Então, algo que é bacana. Esse tipo de protocolo pode ser usado antes, igual falou, no caso, igual vamos supor. Quando eu falo plantão no clube, eu vejo que o pessoal da arbitragem em futebol, eles são desferrados. Então, eu posso fazer antes deles começarem, vamos supor, o jogo, por exemplo. Às vezes eles ficam às 8 da manhã até às 18 horas no clube apitando o jogo. Tudo bem que tem revezamento, mas geralmente tipo, para um jogo e já começa o outro. Entendeu? Eu posso fazer um protocolo para antes dele começar ou algo desse tipo, porque eles geralmente eles estão lesionados, tipo ligamento, várias coisas, na verdade, joelho, muita coisa. Você tá falando, o que você está falando é fazer um trabalho preventivo.
Sim, mas eu posso usar algo assim, como se fosse psicólogo? Na verdade, o trabalho preventivo, ele seria um trabalho de como é que eu previno lesão. Eu trabalho para propriocepção. Teoricamente, é o preparador físico que deveria fazer isso. Mas o que aconteceu no caso das meninas que você conheceu? Esse pessoal que fez reabilitação comigo, a maioria delas tinha algum tipo de deficiência muscular. E eram deficiências bestas, tipo um quadríceps fraco, um glúteo fraco, um abdômen fraco, coisa boba, que o preparador físico, que teoricamente teria que ter visto aquilo, e como ele está vendo todo dia, ele não percebeu, passou batido por ele. E essas pequenas deficiências estavam provocando lesão nas meninas. Entendeu? Então, a primeira coisa é uma avaliação geral para eu entender se existe algum músculo mais fraco do que devia ou se existe alguma coisa, alguma janela de oportunidade que está falhando ali. Então, um exemplo, tá? Nessa fase dos 12 para os 15 anos, você tem estirão de crescimento. Como é que você cresce? A epítese óssea faz você crescer e aí o osso cresce. Só que nem sempre dá tempo do músculo acompanhar. Então, o que acontece? Encurtamento. Para alguém que vai fazer uma atividade física que exige elasticidade, ou, primeira coisa, que exige elasticidade, você perder elasticidade de um dia para o outro provoca lesão. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, assim, o que é propriocepção? Você tem lá na ponta dos tendões, dos ligamentos, você tem os órgãos tendinosos de Golgi, que basicamente são sensores de tensão. Se o teu músculo do dia para a noite encurtou, o que vai acontecer com esse sensor? Ele vai captar mais tensão do que realmente tem, do que ele realmente está acostumado a captar. Então, num exercício de ginástica olímpica, por exemplo, que exige elasticidade, força e precisão, ela se machuca, porque o chão chega antes da hora para ela, porque a tensão do músculo é diferente, então o cérebro dela recebe uma informação diferente daquele músculo. Isso é somente para quem treina todo dia. Entendi. Entendeu? Então a prevenção muitas vezes é baseado nisso. Você entender a dinâmica da atividade e entender a logística, vamos dizer assim, fisiológica do que está acontecendo no entorno. Tá? Se eu for falar de uma forma bem simplista, a forma de você promover uma prevenção é propriocepção, é fazer propriocepção. E aí, vamos supor, é futebol? Você tem que fazer propriocepção no futebol. Então, você quer evitar hoje, você vai treinar, evitar lesão de tornozelo. Então, você pode fazer exercícios de lá e cá que evitem lesão de tornozelo. Fazer ele correr num colchão, num piso mole, numa areia, em algum descalço, coisas que vão prevenir isso. Aí, amanhã, você quer treinar para o tenista para ele não ter o problema de epicondilite de cotovelo. Então, você pode treinar movimento, propriocepção, sem pancada, para ele bater a bola do jeito certo, na raquete do lado certo e treinar com o corpo, não só com o braço, não só com o músculo do punho, entendeu? Então você treina o gesto. Se você falando do esporte, treinar a propriocepção é treinar o gesto esportivo. Quanto mais perfeito o gesto tiver, menos risco de lesão ele vai ter. Entendi. Certinho. Tá bom. Então tá bom. Vou subir esse vídeo para os outros que não assistiram. Eu acho que A deu Audrey certo. tá aí. Quem? A Não tá, Audrey. não. Ela caiu. Ela caiu. Eu nem vi que ela caiu. Caiu agora, então, né? Caiu agora há pouco. Mas tá bom, Tá tranquilo. bom. Beleza? Oi? Beleza? Belezinha, certinho, então. Você entendeu o que eu te falei aquela hora? O quê? Quando for falar do assunto Covid, que o Wagner pegou e sugeriu o tema, Sim. tem uma físio que trabalha lá. Se você Vou quiser, marcar ela com ela. pode contar os relatos, né?
Legal, vamos marcar com ela. Vamos